Sem dúvidas, foi um episódio repleto de sentimentos, por conta de que a gente já começa com lágrimas no começo do episódio, afinal vemos o reencontro esperado, vemos as lágrimas de Kirito, vemos Asuna, o casal oficial, querendo ou não, da obra, e é o chip mais querido. Então a gente já fica chorando, a gente já fica falando, finalmente eles se encontraram, que lindo! E daí acontece que, após essa parte, já vai pra uma parte épica, empolgante, porque a gente vê que a Asuna foi quase assassinada pela Arisu. Então vemos a luta das waifus. Agora você entende porque o título da parte 2 é War of Underwater, não é mesmo? E daí acontece que no meio disso, quem chega? Isso mesmo, o comandante supremo, que eu sou muito fanboy e pago pau mesmo. Berekuri chega, já vai elogiando, falando como é lindo ver duas flores do campo de batalha se florescendo. E acontece que ele chega no meio das duas, do nada, sem elas perceberem, e só usa a mão dele segurando as espadas de ambas, fazendo com que a luta fosse parada, sem proteção alguma. Vê se esse cara não é poderoso e corajoso, porque eu duvido que alguém iria entrar no meio de duas waifus com instinto assassino pelo Kirito. Eu acredito que só quem realmente não tem medo de morrer entrava no meio da Arisu e da Asuna. Então foi muito épico. E acontece que, pra ser aquela cereja no bolo, pra aquele complemento perfeito, o Arém do Alicization finalmente é mostrado. Eu tava esperando isso desde a parte 2, desde o início da guerra, como eu esperava que fosse mostrado, que fosse adaptado logo esse episódio. E finalmente vemos a Roni, Arisu, Asuna, Ariana Senpai. Então, sério, foi incrível. Foi aquele episódio divertido, bem empolgante, cativante, interessante, informativo, que todo fã de Sword Art Online precisava ter e desejava quem leu a novel. Então acontece que eu fiquei muito contente, adaptação perfeitinha, eu acredito. Já vou dizendo que talvez tenha sido o episódio mais divertido e clima leve assim, agora da parte 2, porque os outros vão voltar pra vibe das lutas, né? Vão ser um pouco tristes, às vezes felizes. Então esse episódio eu posso até dizer que eu acredito que tenha sido mais levezinho e divertido, porque depois é mais batalha, guerra, batalha, guerra. Então é aquele episódio que tem que aproveitar mesmo. Mas para todo caso, como que você não fica empolgado? Afinal, finalmente, a Asuna agora vai aparecer em todo episódio. Ela vai ser o foco, ela vai ser de suma importância, digamos que para o Império Humano. A gente vê agora sobre um traidor Narasu. Então foi perfeito. Para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei. Por conta de que foi um episódio, é quase indescritível. Porque teve muita informação, teve momentos divertidos e teve waifus, que foi a melhor parte. Então, vamos falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underwater. Esse é o episódio mais recente, conhecido como o encontro de Arisu e Asuna. Começando obviamente pelo casal Kira e Suna, depois falamos da guerra das waifus e daí vamos para a parte mais informativa, que é sobre o possível traidor aí da Arisu. Então, vamos falar sobre Asuna e o reencontro com o Kirito. Acho que foi uma parte muito emocionante, depois de dias, semanas, acredito que isso passou até um mês, e para o Kirito, anos. Podemos dizer que finalmente o reencontro esperado acontece. O casal Kira e Suna está finalmente junto. A lágrima do Kirito, digamos, de ter ouvido a voz da Asuna e por instinto ele conseguir se mover um pouco do braço dele quando ela abraça e ter levantado sua cabeça, foi tão bonita essa parte. Porque ao mesmo tempo a gente vê o olhar da Asuna, que ela tá ao mesmo tempo aliviada, mas está triste em ver a condição do Kirito. É uma dor e um sofrimento com alegria e paixão, por conta de que, de certa maneira, a gente não pode falar que ele tá bem, mas ele tá vivo, e é isso que importa. Então, ela ter falado que ele fez tudo que podia, agora está tudo bem, que ela vai tomar conta de tudo isso, foi muito bonito, porque finalmente a Asuna tá mostrando uma postura, uma determinação. Ela tá sendo, digamos que a heroína realmente. Ela vai tomar, digamos que uma postura de protagonista a partir dessa parte, segundo o que vemos dessa cena. Então quando ela abraça o Kirito foi sem palavras, porque é aquele casal, é o meu casal mais querido, sou muito Kirisuna. Na verdade eu posso até dizer que talvez seja o meu casal favoritaço de todos os animes. Então ter visto esse reencontro com uma trilha sonora bonita, com lágrimas, meus olhos já estavam se enchendo também, foi uma das melhores partes e mais bonitas. Foi uma cena que não durou um minuto, mas aquele abraço da Asuna no Kirito foi muito bonito, impactante. E eu diria que foi bem legal, porque a forma como ela já perguntou, por favor, me levem ao Kirito, eu preciso vê-lo. Eu vim pra cá principalmente pelo Kirito, e daí a Roni e a Chase vem a preocupação da Asuna e levaram ela. Então, sério, foi uma das melhores partes. Para todo caso, acredito que daí elas já vão, porque a Asuna não pode ficar muito tempo com o Kirito, afinal ela tem que cuidar das coisas em Underwater. Então ela já vai saindo da tenda, né, e vai até o responsável, o comandante supremo. E acontece que a Chase e a Roni iriam levá-la. Só que a partir desse momento, agora que já falamos do reencontro rápido, um reencontro emocionante, bonito, maravilhoso, fiquei apaixonado, vai ter outro momento Kirisuna no Alicization. Agora vamos falar da batalha, do porquê o título é War of Underwater. Vamos falar de Arisu e sua primeira impressão sobre Asuna. Para quem tinha dúvida ainda, meu caro Kohai, acredito que agora você sabe o porquê da parte 2 ser chamada de War of Underwater. E não é por
conta da guerra do Império Humano contra Dark Territory, e sim pela guerra pessoal desejando um protagonista. Até o autor colocou isso no Twitter dele pra você ter ideia. Quando a prévia foi lançada desse episódio 2 dias atrás, ele só comentou colocando War of Underworld. Agora vocês entendem porque foi o título escolhido, né? Está aí a explicação, vai ser nesse episódio. E vemos por quê. Porque a guerra pelo prêmio maior, pelo grande e querido Sama, estava começando nesse episódio. E isso que só foi as waifus principais. Imagina quando a Arifua e a Shi não chegar, não é mesmo? Pra todo caso, agora sem brincadeiras, eu acho que foi legal, por conta do quê? A gente vê que em nível de poder, realmente, a Arisu e a Asuna estão em igualdades. A gente vê que a Asuna tem o título, digamos que de Station-sama, super conta, direitos de administrador. É uma conta pelona. Só que foi mostrado ainda os problemas que terão, como eu falei no vídeo passado, como a gente vai ressaltar ainda ao longo do vídeo, por conta de que se ela usar demais, vai trazer problemas e risco à sua saúde. E acontece que ela, digamos que não usando a manipulação de terreno, acontece que é uma conta qualquer. Ela vai usar a experiência e os golpes dela. E vemos que em nível de esgrima, assim, ela tem o mesmo nível de igualdade de poder dar isso. Pelo menos é essa a impressão que dá. E acontece que, basicamente, quando a Asuna mal sai da tenda do Kirito, ela quase é morta. Porque a Arisu já tava com full ódio no coração. Porque, basicamente, a Chase e a Ronin até tentaram parar a guerra das duas, a briga lá. Elas falam, calma, por favor, ela não é uma inimiga, Kishidono. Arisu-sama, por favor, Yamete Kudasai, ela é nossa aliada. Só que para isso não tinha aliada. Quando entra na tenda do Kirito, é waifu, é garota, e já se torna inimiga automaticamente, porque o Kirito está sob a proteção da Arisu. E vemos que assim, a Arisu não tinha olhos para ninguém, ela só tinha olhos fixados na Asuna e tinha várias perguntas para fazer, como por exemplo, quem é você e por que você está perto do Kirito? E nesse momento, quando a Asuna percebe tudo ao redor dela, que a Chase e a Ronin chamam ela de Arisu-sama, ela fala, então essa é a Arisu, ela que eu devo proteger, ela que eu devo levar para fora de Underworld. Acontece que ela já esquece tudo isso, porque quando ouve a pergunta da Arisu e já fala, por que você chamou o meu Kirito como de Kirito? Quero saber primeiro isso, por que você chamou ele pelo nome? E daí acontece que a Arisu-sama, ou melhor dizendo, a Asuna-sama, mostra o poder lá daquele anel que o Kirito deu em Ordinal Scale. Ela só fala, eu estou aqui porque ele é meu. E daí acontece que a Arisu fala, você acha que está falando o quê? E daí acontece a briga, a gente vê que as duas waifus se matam, a gente vê que se alguém entrasse lá seria fatiado ao meio, só que ainda existem pessoas assim, que não tem medo de ser fatiado. E existem pessoas corajosas, que a gente vira fanboy por conta disso. Porque nosso querido Berikuri chega no campo ali de batalha, ele chega bem rápido, ele fala, como é magnífico ver essas duas flores se florescendo, como é tão belo ter essa honra diante de meus olhos, mas agora terei que parar a briga das duas garotas, porque a Chase e a Ronin, elas não poderiam fazer nada, né, porque se elas entrassem ali, elas seriam mortas, então é melhor proteger o Kirito, né, ao invés de parar as duas. Só que o Berikuri, ele tinha que falar, tipo, tinha que perguntar o que tá acontecendo aqui, o que vocês estão se matando, embora não saiba o motivo. Parece que a cena foi muito épica, por conta que o Berikuri, ele chega no meio das duas, sem elas notarem, e a gente fica, tipo, boquiaberto, porque com os olhos fechados, com uma mão atrás da cintura, com a outra no estilo de movimento, que deve ser o que ele aprendeu com a experiência dele, e ele só desvia a espada de uma waifu e fica com a mão dele no meio, tipo, vocês vão parar agora ou eu vou ter que dar castigo para vocês duas garotas? E tipo, foi muito épico, porque quem entra lá? Por isso eu digo, esse cara não tem medo de morrer, por isso que eu sou fã dele. O Berikuri é corajoso. E acontece que no meio de duas garotas apaixonadas, ainda mais quando é SO, eu acho que não é recomendável você parar uma luta, ainda mais de waifus. Então foi muito épico. Eu acredito que ainda continuo ressaltando a cena por conta de que foi legal o jeito que o Berikuri acalmou a Arisu e a maneira com que ele explicou e parou a batalha. Primeiro ponto, porque eu gostei, porque adaptaram fielmente da novel. Eu tava com muito medo deles, digamos, modificarem essa parte, mas não. Quem parou a batalha das waifus foi fielmente o Berikuri. O segundo motivo é porque ele é humilde. Sempre que o Berikuri, tipo, ele é bem sincerão. Ele fala que, tipo, foi derrotado pelo Yujo, ele foi salvo pela Asuna. Então, a maneira com que ele fala isso mostra uma humildade em um personagem que é mega poderoso e tem megas status. Então por isso também eu gosto do Berikuri, essa carisma dele é muito cativante. Para todo caso, ele continua falando que, Ojo-chan, se ela quisesse, ela tinha colocado você debaixo do chão, por conta de que você atacou ela sem motivo. Se fosse comigo, você tava morta. Então, o jeito com que o Berikuri faz com que a Arisu se acalme foi muito legal. Por conta de que, daí ele vai falando, provavelmente, ela não é uma espiã do inimigo, porque ela nos ajudou. Mas também, ela não é uma deusa. Então, provavelmente, por conta de que se ela fosse uma deusa, ela teria uma presença tão assustadora quanto da Administreta. Então, foi bem legal, porque o Berikuri já tava percebendo quem é você e por que você está aqui. Você, então, é realmente nossa aliada. Eu agradeço por você ter me salvado, mas vamos conversar porque precisamos falar bastante informações, ou melhor dizendo, trocar informações.
Então foi bem legal essa parte, porque realmente mostra o nível de alguém que é experiente, mostra, digamos que a calma e a maneira com que foi extremamente poderoso parando o ataque de duas waifus. Então vemos que nesse momento eles vão se reunir com os outros Seigokinshi. O Mercúrio pede para Chase e a Roni preparar chá para eles falarem durante a conversa, e acontece daí que eles vão indo. O Mercúrio é o primeiro a sair, a Chase e a Roni só olham ainda para Arisu e Asuna, e a Arisu já fala: eu quero que você saiba que você não entra nessa tenda sem minha permissão. E daí acontece que a Asuna, tipo, ela já fica bem brava, eu nem lembro o que ela fala, só que, tipo, as duas já saem bem bravas, quase como se fosse começar outra briga. Então, tipo, a Chase e a Roni, elas só suspiram e falam: uau, eu achei que aqui ia entrar em outra guerra no meio de uma guerra. E daí a Chase, tipo, já fala: vamos preparar e vamos logo. E acontece que foi uma cena muito fofa. Por quê? Porque a Roni queria falar algo pra todos ali, só que a Chase ficou falando, ela não teve tempo de falar. E o que ela queria falar? Mas ele era meu senpai, eu também tenho uma relação com ele. Foi uma cena muito fofinha da Roni, tipo, como você não ama essa personagem? Porque, sério, no meio de duas waifus, no meio de um assunto de guerra, a Roni ainda vem com essa, mostrando que ela também tem uma relação com o Kirito, que foi muito bom. Para todo caso, acredito que antes de irmos falar do Arém do Alicization, agora vamos falar de uma das maiores partes importantes do episódio, que foi a parte mais informativa, que é sobre Arasu, que envolve a conversa dos Seigokinshis e da Asuna. Para todo caso, vamos falar então de Asuna conversando com todos os Seigokinshi. Então, falando sobre a conversa de Asuna e todos os Seigokinshi cavaleiros reunidos, foi bem interessante pelo fato de que levantaram alguns pontos que são interessantes. Primeiro ponto, que era algo que eu já havia adiantado para vocês, mas ainda a gente não poderia falar em detalhes. A conta realmente da Stasha Sama é uma conta super poderosa, apelona, mas que envia muitos dados para o Soul Translate. Então, se a Asuna exagerar na manipulação do terreno, ela terá fortes dores de cabeça e pode colocar sua vida em risco. Ou seja, há restrições, como eu havia dito, para usar essa super conta. Ela não pode usar, digamos que a manipulação das contas do direito de administradora várias vezes. Ela terá que saber a hora certa de usar a manipulação. Como ela disse, ela poderá usar cerca de 2 a 3 vezes. Talvez... pode ser que ela exagere um pouco? Pode ser que sim, mas você já nota que ela sentiu uma forte dor em sua cabeça. Então acredito que realmente ela vai usar só quando for realmente uma emergência e necessário o poder de Stasha Sama. Ou seja, talvez ela use só mais 2 vezes, ou talvez passe o limite indo até uma terceira, quarta vez. Mas não acho que ela vai passar de 5 vezes usando esse poder. Para todo caso, primeiro ponto tendo levantado foi algo legal, porque após ela falar que ela se juntaria ao Império Humano, que ela lutaria, ajudaria, acontece que o Mercúrio faz essas perguntas de se ela conseguiria fazer isso à vontade. E acontece que após ela falar que não, acontece que os cavaleiros já ficam com a moral baixa. Só que a Arisu já levanta, ela fala que não adianta eles dependerem só de uma pessoa que nem é do mesmo mundo que eles. Eles têm que proteger esse mundo sendo eles, que é o nosso mundo, tipo, era isso que ela falava. Então foi bem legal porque a Arisu conseguiu rapidamente fazer com que todos os Kinshi tivessem uma motivação. Então é o primeiro ponto falando sobre a Asuna e a motivação que a Arisu colocou. Agora vamos para outros 2 pontos interessantes dessa conversa. O segundo ponto interessante dessa conversa é a descoberta sobre traidores dentro da Arasu, algo que a Asuna descobriu estando em Underworld. Por quê? Porque a gente viu que o objetivo do Kikoaka, do Higa, era criar uma HI que pensasse por si mesma, que tentasse desobedecer o código de tabus. Mas após ver que há um código no olho deles que tenta impedir eles de fazer tal ato, ela pensa, isso é uma sabotagem. Mas quem estaria querendo fazer isso se o objetivo é criar em Underworld HIs que possam pensar por si mesma? Quem está trazendo esse tipo de problema? Então ela começa a pensar, Asuna, o que eu falo, o que eu faço, não tem um console aqui, como eu aviso pro Kikoaka-san que há traidores dentro da Arasu que podem nos prejudicar neste momento. Então foi legal porque a Asuna começa a pensar nessa possibilidade, até que ela lembra do Kirito e lembra como se ele tivesse falado, tá, Nonda Z, eu conto com você agora. Então ela já fica motivada e fala que vai ajudar o Império Humano nessa batalha, nessa guerra contra o Bekutar e contra todos os problemas que eles têm também no Reado Sekai, no mundo real. Então, eu acho que foi legal, porque o segundo ponto foi muito focado, digamos que nessa descoberta. A gente não sabe ainda quais seriam os motivos e quem está por trás disso, mas pode ser pessoas importantes. E, de certa maneira, foi como eu disse, desde o começo da obra, ela já vem meio que dando tentativas que é pra você perceber de certas cenas, quando era focado na Arasu, que alguém poderia tentar tramar algo ou alguém é um traidor. Para todo caso, o episódio realmente mostrou nessas evidências e as possibilidades e as afirmações. Então eu acho que foi bem interessante, porque realmente, para ter um código que a própria Quimera desativou e a Arisu disse isso, foi tudo que a Asuna precisava para montar possibilidades sobre a traição que está ocorrendo na Arasu. Mas como ela vai falar para o Kikoaka, a gente ainda não sabe.
E o terceiro ponto, que na verdade deveria ter sido o segundo, é o fato de que o Mercúrio já fala: sinto lhe dizer, mas seus inimigos, eles já estão aqui lutando contra nós. O Imperador Bekutar é igual você, uma humana do outro mundo, do mundo real. E acontece que isso foi uma baita surpresa, porque a Asuna na hora lembra, as contas da Dark Territory estavam desbloqueadas. E agora, o que a gente faz? Porque não basta ter um traidor na Araço, não basta ela ter restrições na conta dela. Agora, até os humanos estão em Andauardo com contas super especiais. Então, ela não tem escolha, ela vai ter que ficar motivada pelas palavras do Kirito, e ela realmente fala que vai ajudar eles nessa batalha da melhor forma possível. Então foram pontos interessantes, pontos que eu precisava destacar com vocês, porque são pontos bem relevantes ao longo da obra para serem desenvolvidos, como por exemplo, sobre esse traidor, sobre o Bekutar, como a Asuna vai controlar essa restrição, e são pontos que a gente obviamente vai sempre ressaltar quando for destacado no episódio. Para todo caso, acredito que agora vamos falar de outra cena muito interessante, afinal é uma cena especial, é uma cena que nós estávamos com saudades. Para quem gosta de harém, para quem gosta da essência desse ó, vamos falar sobre o possível harém do Alicization. Para falarmos dessa cena, devemos ressaltar primeiro a desobediência de nossa querida wife maravilhosa Asuna. Por mais que a Arisu tenha falado, você não tem permissão, a Asuna foi tentar achar a cabana do Kirito. E ela achou, só que a Arisu estava na frente de vigia. E já fala, eu sabia que você ia vir, vamos fazer um acordo. Você pode ver o Kirito, mas você vai ter que me dizer toda a sua relação com ele. E daí acontece que a Asuna já fala, tá bom. E deixou, eu topo, mas uma noite não vai ser suficiente, tá bom? E daí acontece que a Arisu, tipo, já pega assim direto e já fala, quanto tempo você ficou com ele? E tipo, eu acho que ela já queria pegar a espada também. E daí a Asuna só fala, então, 2 anos e meio, fomos parceiros, a gente namorou durante 1 ano e meio, depois a gente viveu junto durante 2 semanas dormindo, então acredito que foi baseado mais ou menos um pouco nisso. E daí a Arisu já fala, bom, eu lutei com ele durante 1 noite inteira e fiquei com ele 6 meses, afinal ele ficou sob o mesmo teto e eu fiquei cuidando dele. Então aí começa uma indireta pra uma, indireta pra outra. Daí a Roni já chega no meio das duas waifus principais falando, eu também sou waifu aqui, eu posso ter sido aprendiz, posso ter aparecido mais na primeira parte, mas acontece que eu cuidei do quarto daquele garoto durante 2 meses e meio e ele sempre me comprou doces e me ensinou espadas, então eu também tenho informações, me respeitem aqui porque eu sou a Roni, tipo, foi quase isso. E acredito que para concluir esse harém lindo, maravilhoso do Alicization, que eu considero até o momento o melhor harém de Sword Art Online, a Sutirina Senpai chega. Acontece que ela já chega falando que se pudesse, ela também gostaria de participar da troca de informações. Ela esperava a guerra acabar, mas acontece que viu que era necessário também participar de tudo isso. Então foi bem legal, porque elas perguntam quanto tempo ela ficou com o Kirito, qual a relação, e ela fala que na Academia da Espada ela foi a senpai do Kirito por aproximadamente 1 ano, onde acredita que contribuiu para o domínio de espada do Kirito. Então vemos que foi isso, né, basicamente. Todo mundo foi pra cabana linda, maravilhosa, onde o Kirito tá dormindo. Ó que harém maravilhoso! E acontece que a partir daí foi uma cena bem legal, porque essa parte toda foi comédia, mas vemos que quando a Arisu pergunta o que houve, porque você está olhando para ele, acontece da Asuna lembrar da referência ao antigo Kirito, o Kirito das 2 espadas, e acontece que ele diz isso para a Arisu, e ela fica bem surpresa. Afinal, o Kirito, na maior parte, ele usou só uma espada, ele só foi usar realmente o modo Kirito super apelão na última batalha, que foi a batalha contra a Quinera, e a Arisu já estava meio inconsciente durante esse tempo. Então acontece que ela realmente nem lembrava muito ou nem tinha visto o Kirito manusear 2 espadas. E acontece que foi algo bacana, porque quando aparece o Kirito na cama dormindo, segurando as espadas, parecia uma criança segurando tipo um Kigurumi, um bichinho de pelúcia, o seu brinquedo favorito. E acontece que ele estava agarrado na espada do Yujo. Então foi uma parte bem bonita, porque em momento algum o Kirito larga daquelas espadas. Ele dorme até com elas, mostrando que tipo, ele ainda tá vivo, ele tá bem e alguma hora ele vai despertar. Então foi bem legal, eu achei uma cena muito fofinha, embora a condição do Kirito não seja das melhores, é uma cena que eu queria destacar porque eu achei fofa dele. E o episódio já vai acabando, se por conta de que a Arisu já fala, então vamos começar essas histórias durante essa bela noite. Afinal, vocês devem ter muitas histórias e eu também tenho o meu conhecimento para falar com vocês. Foi legal, o episódio se concluiu assim por se dizer. Acho que foi bacana realmente. A Asuna, querendo ou não, tem o maior laço, digamos, que o Kirito. Querendo ou não, é um casal. O Kirito ama a Asuna ama ele, então isso é um fato inegável. Só que ver, digamos, que o conhecimento que a Asuna tem, cada fala, digamos que cada referência, só dele estar com as espadas, ela lembra e fala de algo. E a maneira com que o Kirito demonstrou, digamos, ter um forte sentimento quando vê a Asuna no começo do episódio, a relação deles realmente se mostra que é a relação de Sword Art Online. Isso é algo
algo que eu gosto, porque o autor sempre deixa evidente. Eu tenho várias waifus na obra, eu apresento várias waifus. As waifus têm uma paixão pelo Kirito, e o Kirito trata todas elas como companheiras, tem um forte laço, e respeita e admira elas. Mas ele só deve amor, ele só é apaixonado pela Asuna. Isso é algo que eu gosto, porque o autor sempre deixa evidente isso. E querendo ou não, Kirisuna é Kirisuna, não é mesmo? Para todo caso, acredito que assim eu concluo essa parte que eu queria falar sobre o Harem do Alicization, composto de 4 beldades, junto do protagonista que provavelmente já está desesperado, porque quando ele acordar, ele já vai tentar quase fazer um pedido de desculpas pela Asuna. Provavelmente você verá isso, mas a gente só pode falar isso quando acontecer. Sem dúvidas, a rivalidade mostrada entre as waifus principais de toda a franquia SO foi evidente, e é algo que eu gosto, porque por mais que elas se enfrentem, assim, elas tenham fortes sentimentos pelo Kirito, a gente nota que elas se respeitam e digamos que elas vão ter uma relação amigável. Você vai notar isso com o decorrer e a gente sempre vai ressaltar. Então foi algo legal ver essa expressão, esse encontro de duas waifus. Para todo caso, outro ponto interessante foi ver o perigo que o Kikoki está sofrendo e Arasu também. Por conta de que se é um traidor, pode ser um traidor que esteja do lado dos inimigos, obviamente. Não é só alguém que está sabotando porque quer, deve ser relacionado ao lado inimigo. Para todo caso, outro ponto interessante que eu gostei de ver é a maneira com que a Asuna não quis falar sobre tudo que está acontecendo para Berekuri, para Arisu, porque ela quer que Arisu tome sua própria decisão. Se ela quer ir para o mundo real, ela vai porque ela quer, mas ela já avisa que é um mundo bem mais desagradável e corrupto que esse. Não é um mundo de deuses, não é uma utopia, mas para todo caso é um mundo bom, porque é um mundo maravilhoso que tem pessoas que desejam proteger Andawarato como Kirito. Então foi algo legal. Eu acho que a Asuna, tipo, olha que paixão, nossa, que saudade dessa waifu. Vai ser tão bom ver ela semanalmente. A maneira com que a Asuna fala com a Arisu, tudo isso foi legal. Esse daqui foi isso que abriu, né? Tipo, ela vai ter que se juntar à luta, porque se o Bekutar é realmente humano, a única que pode lutar com conhecimento também de outros MMORPG vai ser a Asuna, porque ela também possui uma super conta. Então vai ser bem interessante isso, porque segundo o episódio, vai realmente ter a batalha entre Asuna e Bekutar. Vamos esperar para ver se realmente vai ter. Em todo caso, outro ponto importante, eu acredito que foi o Harem, que foi divertido, foi interessante. Acredito que a cena do Berekuri já ressaltei tudo que eu queria. Então acredito, meus caros corrais, que eu aprofundei tudo que eu queria. Como eu disse, a Asuna é uma waifu de enorme influência. A gente nota isso pela maneira com que ela fez com que o Kirito despertasse movimentos, mas mesmo assim não foi o suficiente para fazê-lo despertar por completo. A gente ainda vai ver mais sobre isso e a gente fala no momento certo. Mas então já falei tudo que eu queria, os pontos principais que eu gostei e destaquei de tal cenas. Porque acredito que o episódio teve mais isso, as informações sobre Andawarato, sobre a guerra, da opinião da Asuna e seus comentários sobre Andawarato e sobre o mundo que ela vive, junto do mundo do Kirito, e além do reencontro, que foi uma cena muito emocionante. Acredito que eu devo ressaltar algo que eu havia esquecido sobre a Open, que tem relação com a Shinon e com a Arifa, que é a participação dela em Andawarato. Era algo que a gente já sabia, principalmente para quem leu a novel, mas acontece que eu tenho que ressaltar porque foi mostrado através da Open, que foi mostrado elas em trajes novos. E eu só havia falado mais da Asuna no vídeo passado. Só que acontece que como a Open teve umas cenas mudadas, mostra a Asuna indo para o traje de Stacia. E acontece que a Shinon e a Arifa, elas também mudam os seus trajes. Você nota isso bem rápido se você perceber e olhar diretamente para elas e não somente para a Asuna. Então é interessante porque, como foi mostrado em Andawarato, há 3 deusas. E a Asuna pegou a super conta de uma. Então seria a Shinon e a Arifa a usarem super contas também? Bom, a gente vai saber isso quando elas aparecerem. Mas eu devo ressaltar uma das melhores cenas que foi muito engraçado e que não pode deixar passar batido, que foi a cena da Cheetah falando o quão divertido seria destruir a catedral mais resistente, que era a região ali de Centoria. Porque acontece que todos se perguntam, por que eles querem tanto Arisu, a sacerdotisa da luz? O que acontece? Daí a Cheetah fala, porque ela conseguiu romper o selo do olho direito. E daí eles vêm com o questionamento, mas como é que você sabe disso? E ela fala, porque eu só penso o quão divertido seria e o meu olho já dói de pensar de como seria prazeroso destruir aquela região. Então, sério, foi muito legal porque o instinto assassino surge, só que ela tem que se controlar. Então, sério, foi uma das melhores cenas que foi apresentada no episódio e que eu não poderia esquecer e tinha que abordar com vocês porque foi uma das minhas favoritas. Mas então, meus queridos corrais, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de SO? Então, para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Andawarato, meus caros, eu acredito que devemos ver o que quer dizer decisão fria. É referente a qual facção, a qual grupo? Seria o Império Humano, algo que a Asuna terá que fazer, tendo em vista que ela tem restrições, mas algo que trará uma solução talvez para a guerra? Então, vai ser bem difícil, é algo que talvez traga sofrimentos, mas traga também soluções.
emoções? Bom, a gente vai ter que esperar pra ver. O que acontece é que próximo episódio eu quero ver se já vai voltar a partir do momento que tava elas, digamos que na tenda do querido, se elas dormiram, se elas acordaram lá. Eu quero muito ver como é que vai ser essa parte. Só que eu acredito que tem fortes indícios do episódio também poder voltar já do lado da Dark Territory, ou a guerra até voltando, alguém já lutando contra alguém. Para todo caso, se voltar da parte lá da Asuna, da Aristo, seguir essa adaptação fiel, eu vou ficar feliz. Mas também se for cortado, tudo bem, que eles até podem fazer isso como flashback, que é algo que eles vão fazer provavelmente, porque vai ter uma ligação com o Yuji ou com a Asuna. Então isso é mais pra frente. Mas se voltar da parte, digamos, delas acordando lá com o querido, seria perfeito, porque seria bem fiel. Mas, então, uma coisa eu sei, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld Mata, né?